Nesse treino, eu vou ensinar pra vocês a fazer a marcação com um rosto que não tivesse sobrancelha. Eu venho aqui, ó, é uma folha limpa, né, em branco. Eu preciso encontrar o meio. Eu vou dobrar essa folha ao meio para encontrar o meio certinho. Eu preciso que esse desenho fique bem certinho. Então, eu marquei, ó, não preciso dobrar tanto, só pra mim ver onde tá esse meio. Agora eu venho com a minha régua e vou marcar uma linha no meio dessa folha, ó. Com lápis, tem que deixar ela bem evidente. Então, eu venho, ó. Marquei. Então, dividi a nossa folha ao meio. Agora eu preciso fazer uma marcação para começar a fazer esse design. Então, eu vou medir mais ou menos uns 4 dedos aqui, ó. Vou deixar um espaço maior. Ó, eu venho aqui, ó, uma linha bem reta, de ponta a ponta. E eu vou marcar essa folha de ponta a ponta, ó. Dos dois lados, certo? Então, essa primeira marcação, eu vou escrever aqui, ó, é o nosso eixo. Então, venho aqui, ó, eixo. Vocês já ouviram falar essa palavra, né? Lembra? Aqui o eixo é a parte principal, então o meio do rosto da cliente. Vou até escrever de vermelho, ó. Eixo, certo? Dá pra entender que tá escrito eixo, tá meio feio, mas dá pra ver. Agora a gente vai fazer o nosso primeiro ponto, que é o nosso ponto inicial. O nosso ponto inicial, nesse desenho, é uma simulação de marcação. Então, as medidas que vão ser demonstradas aqui, não obrigatoriamente serão realizadas na cliente de vocês, tá? A marcação da cliente, ela é feita de acordo com cada tipo de rosto. Esse treino é para vocês verem como desenha uma sobrancelha do zero. Agora eu venho, ó, primeira marcação, eu vou querer, essa distância de sobrancelha, eu vou querer 1 centímetro. Então, eu venho sempre do número 0 até o número 1. 1 centímetro. Lembrando que 1 centímetro, do 0 ao número 1, tem 10 milímetros. Então, tem 10 tracinhos aqui dentro. Então, quando eu pedir, exemplo, 5 milímetros, é esse pontinho aqui do meio. Conseguem ver? Esse pontinho do meio. E 1 milímetro é esse pontinho que tem a numeração, como o número 1, 2, 3. Em cada numeração tem a metade. Então, se aqui é 1, no meio desse aqui seria 1,5. Certo? É só contar os pontinhos, não tem segredo. E a régua a gente vai utilizar como se fosse o nosso paquímetro, que é a mesma coisa, ó. Se vocês pegarem as marcações da régua e do paquímetro, é a mesma coisa. Certo? Só que são 2 tipos de réguas diferentes, porém com a mesma função, que é a medição. Ok? Agora vamos marcar aqui no nosso ponto inicial 1 centímetro. Então, do eixo, que é o ponto principal, para os dois lados, eu quero 1 centímetro. Então, eu venho aqui, ó. Vou marcar com a canetinha vermelha, só para ficar mais evidente para vocês, tá? Então, eu vou vir, ó, em cima do número 0 até em cima desse tracinho maior do número 1. Eu preciso fazer uma marcaçãozinha em cada lado, ó. Venho aqui, ó, uma marcação. Desse outro lado, ó, do número 1 ao número 0, outra marcação. Agora eu venho com o meu lápis, eu preciso ligar essa linha para mim não me perder. Então eu venho com a régua, ó, sempre pegando de referência essa linha do meio para que não fique a linha torta, ó. Venho aqui, ó, eu preciso que essa linha fique bem reta. Então eu venho, ó, e marco. De um lado, eu venho aqui e marco do outro. Dos dois lados. Sempre verificando que está super certinho as duas linhas. Para descobrir o comprimento da sobrancelha, eu sempre vou sair do ponto inicial, ó. Aqui é o eixo e aqui é ponto inicial, certo? Então, para me descobrir o comprimento, eu vou sair do ponto inicial para fora. Do ponto inicial para fora. Nesse desenho, eu vou fazer uma simulação de uma marcação desse comprimento que vai ser de 5,5. Então, eu vou vir com a minha régua do ponto inicial para fora, eu vou vir aqui do 0, ó, do 0 até o 5,5. Vocês estão vendo aqui, ó, 0, 5,5, ó, no meio entre o 5 e o 6. Marquei. Eu venho aqui de novo só para ficar mais evidente, ó, eu vou fazer mais uma linha só para ficar mais fácil para vocês visualizarem, ó. Tá vendo? Tá mais clarinha, mas dá para ver que aqui tem uma linha. Quando eu quero descobrir o ponto alto, eu preciso sair sempre do eixo. Comprimento da sobrancelha, eu vou sair do ponto inicial. E ponto alto, que seria o ponto mais alto da sobrancelha, eu vou sair do eixo. Aqui, nesse caso, eu vou usar 4,5, saindo do eixo. Eu venho aqui, ó, do 0 até o 4,5. O 4 está aqui, 4,5 aqui. Eu venho e faço um tracinho, ó. Então, eu sei que o ponto mais alto da minha sobrancelha é aqui.
Eu venho aqui, ó, e traço uma linha, certo? Esse desenho, como eu já falei, é só para vocês terem uma noção de como fazer um desenho do zero, tá bom? Agora, a gente precisa, a gente já encontrou, ó, ponto inicial. Aqui seria a subida do nosso ponto alto. E aqui é o nosso ponto final, certo? Agora a gente vai subir essa sobrancelha e começar a montar a sobrancelha. Em média, uma sobrancelha ela tem de 0,6 a 0,9 milímetros de espessura aqui no ponto inicial. Nesse exemplo, a gente vai usar 0,9. Lembrando que não é um padrão, cada pessoa vai ter a sua medição certinha e vocês vão aprender na prática. Nesse modelo aqui, eu vou querer o 0,9. Então, eu vou vir do 0, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No 9, como eu sei que aqui tem 10 tracinhos, o meu 9 ele tá aqui, ó, antes do número 1. Então, eu venho aqui, ó, coloquei e marco em cima. Marquei um pontinho, ó. Marquei de um lado, eu venho aqui, ó, e marco do outro. Então, tudo que eu faço de um lado, eu já vou fazendo do outro. Certo? Eu vou só replicar agora o lado de cá, que eu esqueci de fazer com vocês, ó. Aqui é 5,5, lembra o comprimento da sobrancelha. Então, venho aqui, ó, 5,5, marquei. Agora 4,5. Ó, o ponto alto está aqui. A gente acabou de medir. Aqui é 0,9 essa altura, ó. 0,9 milímetros. Conseguem ver? Agora a gente vai ligar esse ponto, ó. Esse com esse. Podemos ligar, ó. Ups, ó. Só vou apagar aqui que teve um leve erro. Ó. 0,9, correto? Agora eu descobri a nossa espessura inicial. Agora eu preciso saber a altura, que seria essa parte entre o nosso olho e o início da sobrancelha aqui embaixo, que seria a espessura do ponto alto. Porém, no nosso desenho não tem uma marcação que conseguíamos ver assim. Então a gente vai criar uma marcação. Nesse caso, nesse espaçamento, eu vou colocar 1 centímetro. Então, dessa linha do ponto alto para cima, eu vou vir com a minha régua e vou marcar 1 centímetro. 1 centímetro de cada lado. Fiz de um lado, já venho aqui, ó, e marco do outro. E tem 1 centímetro. Do lado de cá, 1 centímetro. Certo? 1 centímetro de altura dos dois lados. Agora, nós descobrimos o ponto inicial, a espessura. Eu preciso agora descobrir a altura desse ponto alto. Eu vou marcar aqui, ó, vou colocar a canetinha vermelha para ficar bem visível, ó, que é onde a gente vai sair. 0,9. Para descobrir a espessura do ponto alto, eu sempre diminuo de 1 a 2 milímetros. E nesse caso, eu vou diminuir 2 milímetros, tá? Se aqui é 0,9, aqui eu vou colocar 0,8. Então, do nosso pontinho que eu acabei de medir aqui, ó, 1 centímetro para cima, eu vou vir com a minha régua e marcar 8 centímetros. Vou vir aqui, ó, conto 8, certo? 8 centímetros, venho aqui, ó, e marco. Marquei de um lado, agora eu venho do outro e marco também. Marquei dos dois lados, certo? Então, os meus dois lados aqui, ó, tem 8 centímetros. Para ficar mais fácil, eu vou fazer uma linha ligando os dois pontos para saber a altura, para verificar se essa altura está certa. Então, eu venho aqui, ó, com meu lápis e minha régua e vou ligar esse ponto que eu marquei com esse, ó. Certo? Marquei. Tá meio confuso, mas agora vai começar a ficar tudo ok, tá? Então, vamos lá. Ponto inicial. Ponto alto. Ponto final. Os dois lados, a mesma coisa. Ponto inicial, ponto alto, ponto final. Agora eu preciso ligar esses pontos. Então, eu vou vir do meu ponto inicial até o meu ponto baixo aqui do ponto alto e lá no ponto final. Ó, vou vir com o meu lápis, ligo esse ponto com esse.
E agora, esse ponto do ponto alto lá com o ponto final. Lembrando, o nosso ponto final, ele sempre tem que terminar em 0. O que quer dizer isso? Eu não posso terminar essa cauda com uma ponta grossa. Então, sempre tem que terminar em 0, ó. A minha linha, ela tem que ficar bem aqui em cima dessa cruzinha. Tá vendo que faz uma cruz? Então, ela tem que terminar bem aqui em cima, para que não fique esse ponto final grosso. Ó, vou fazer aqui para vocês verem, ó. Agora eu venho aqui no meu ponto alto, até o ponto final, ó, e marco. Vem aqui, ó. Marquei, certo? Agora eu venho do meu ponto alto, do meu ponto inicial até o meu ponto alto, fazendo essa marcação aqui, ó. Ok, certo? Agora do outro lado eu vou fazer a mesma coisa. Desse lado a mesma coisa. Fiz a marcação, agora eu preciso arrumar, tá vendo esses pontos aqui, ó, que estão com biquinho, o meu com um triângulo, eu tenho que vir aqui, ó, eu vou apagar levemente e eu vou arredondar essa parte, ó. Eu venho aqui com o meu lápis, ó, e arredondo, ó, devagarzinho, ó, que eu preciso arredondar para que não fique esses bicos. Eu vou apagando devagar, ó, e dando esse formato mais arqueado, arredondado, certo? Olha a diferença que tá aqui em cima e a que tá aqui embaixo. Agora eu vou fazer a mesma coisa em cima, ó, dou uma leve apagada e venho arredondando essa sobrancelha sem perder essa altura, ó. Venho aqui, ó, e vou arredondando, certo? Ó. Arredondo, se der uma borradinha não tem problema, a gente vai apagando, ó. Eu preciso arredondar esse meu ponto alto, não quero que ele fique com esse bico, senão não fica bonito, vai ficar uma sobrancelha com ponto bicudo, fica feio, certo? Venho aqui, ó, vou arredondando devagarzinho, vai apagando, errou?